Olá, galerinha do sexto ano! Começando a nossa aula de sexta-feira, dia 10 de julho. A reflexão de hoje traz o seguinte: o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Provérbios 15, 19. Isso mesmo, a preguiça, ela simplesmente causa atrasos na vida de uma pessoa. A preguiça, ela atrapalha. Não conseguir fazer alguma atividade por falta de tentar é uma glória, é um louvor, porque você tentou. Então, pode até estar errado, mas foi feito com o seu esforço e é isso que vale a pena. Porque no aprender também existem erros. Na vida, na verdade, a nossa vida toda é um aprender. E os erros fazem parte disso. Agora, não fazer simplesmente por preguiça, isso não é louvável. Isso só vai fazer com que a estrada, com que o caminho dessa pessoa fique cheio de espinhos. E pensando nisso, a gente pode ter certeza que vale a pena se esforçar e deixar a preguiça de lado. Com essa reflexão, vamos começar a nossa aula e a professora estará fazendo a correção da avaliação de rendimento. Pegue a sua apostila e me acompanhe na correção. Primeiramente, página 159. Vamos lá! Esse exercício, o exercício 1, ele traz o seguinte: observe... Desculpa, eu falei que é o exercício 1? Não, o exercício 1 não era para fazer, tá? Porque tinha que trabalhar com uma outra página, ia ser mais complicado para vocês fazerem. Na verdade, é o exercício 2 da página 159. Vamos lá. Escreva uma fração que represente a parte colorida de azul de cada figura. Então, você tinha que olhar qual era a parte colorida, quantas partes estavam coloridas, e esse valor você coloca no numerador antes do traço, e em quantas partes a figura toda foi dividida, você coloca abaixo do traço, você coloca no denominador, tá? Então, vamos lá. Figura A, 1/4. Apenas uma parte pintada e ela foi dividida em 4 partes. Figura B, a figura B foi dividida em 7 partes. E dessas 7 partes, 4 estão pintadas, coloridas. Fração 4/7. Letra C, a figura foi dividida em 6 partes. Dessas 6 partes, 5 estão coloridas. Fração 5/6. Figura D foi dividida em 8 partes. Dessas 8 partes, 3 estão pintadas. Fração 3/8. Continuando o exercício 3. Observe como podemos calcular 2/5 de 240 mililitros. Bom, o que aconteceu aqui? O inteiro, que era o 240 ml, foi dividido em 5 partes. O denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, essa é a sua primeira conta. 240 dividido por 5. Você achou 48. Cada parte tem 48 ml. E está perguntando 2/5. Por isso que aqui, fez 2 vezes 48, porque queria 2 partes, tá? Então, olha que interessante. O exercício trouxe um exemplo. Então, aqui o exemplo deu 96 ml. Só que agora o exercício pediu a medida correspondente a 3/5. Bom, você já sabe que 240 dividido por 5 é 48. Só que agora ele quer 3 partes, tá? Então, basta fazer 48 vezes 3. Por isso que deu 144. Resposta
144 ml. Continuando, página 160. Exercício 4. O território brasileiro é dividido em 27 unidades federativas, tá? O que são essas unidades federativas? É cada um dos 26 estados mais o DF, que é o Distrito Federal. Distribuídas em 5 regiões. Estão vendo o mapa? Aqui ao lado, as 5 regiões. Muito bem. Observe-o e responda às questões. Letra A. Determine a quantidade de unidades federativas da região sul, sabendo que essa quantidade corresponde a 1/9 do total. Professora, se eu olhar no mapa, eu já vou saber quanto é. Eu sei, mas o objetivo aqui era que você trabalhasse a fração, mesmo que você olhando no mapa, mesmo que você na aula de geografia já aprendeu, muito bem aprendido, eu tenho certeza disso, que são 3 estados na nossa região sul, mas você vai usar a matemática aqui também, tá? Que jeito? Encontrando 1/9 de 27. 1/9 significa que 27 foi dividido em 9 partes. Então, aqui, ó, 27 dividido por 9 é igual a 3. Mas queremos apenas uma parte, então já achamos a resposta, porque 3 vezes 1, 1 é elemento neutro da multiplicação, a resposta vai continuar 3. Então, resposta da letra A, na região sul, há 3 unidades federativas. Ok? Continuando. Letra B. Sabendo que a região centro-oeste abrange 4 unidades federativas, que fração representa essa quantidade em relação ao total? A gente já viu que o total são 27. O total são 27, então o nosso denominador é o 27, o nosso numerador é o 4. O próprio exercício já traz a resposta aqui, ó, 4. Então, qual é a fração? 4/27. Continuando, página 161 agora. Paulo tem uma coleção de canecas com 13 vermelhas e 7 azuis. Com base nessas informações, responda: qual é a razão? Nossa, onde tem isso? Na página 156 tem explicações sobre a razão, que é uma ideia de fração. A razão, ela é uma fração, tá? O que muda um pouquinho é que você tem uma leitura especial para ela, mas, tá? Agora, no 6º ano, você não precisa ficar fazendo a leitura especial para a razão. Você pode continuar lendo da mesma forma que você lê uma fração, normalmente, tá bom? Letra A. Qual é a razão entre a quantidade de canecas vermelhas e o total de canecas que Paulo tem? Bom, Paulo tem 13 canecas vermelhas e 7 azuis. 13 mais 7, 20. O denominador é 20. Ele quer saber a quantidade de canecas vermelhas, a razão da quantidade de canecas vermelhas para o total. Então, é 13/20. Essa é a resposta da letra A. Agora, a letra B quer saber a razão entre a quantidade de canecas azuis e o total de canecas que Paulo tem. Ele tem, de acordo com o comecinho do problema 6, lá no comecinho, ele tem 7. Eu até destaquei com a flecha azul para você ali. 7 canecas azuis. Muito simples. Vai ficar 7/20. Lembra que 20 é o total de canecas? Pois bem, 7/20 a gente lê 7/20, que também você pode ler 7 está para 20. Essa é uma maneira de ler a razão. A quantidade de canecas azuis, que é o 7, está para o total de canecas que Paulo tem, que é 20. Continuando. 7.
Para fazer um bolo, Patrícia usa 130 gramas de farinha de trigo e 100 gramas de açúcar. Letra A. Quais serão as quantidades de farinha de trigo e de açúcar necessárias para fazer 2 receitas desse bolo? Vai dobrar a quantidade. Nesse caso, qual é a razão entre a quantidade de farinha de trigo e a quantidade de açúcar? Primeiro, tem que fazer o dobro das quantidades. Então, o dobro de 130, 260. O dobro de 100, 200. Então, são 260 gramas de farinha de trigo e 200 gramas de açúcar. Primeira resposta. Aí vem a outra perguntinha, na mesma letra A. Qual é a razão entre a quantidade de farinha de trigo e a quantidade de açúcar? Bom, basta colocar um número correspondente à farinha de trigo, que é 260, sobre o número correspondente ao açúcar, que é 200. Então, a razão é 260, 200 avos. Ou a gente pode ler 260 está para 200, tá? Então, é claro que vai mais farinha do que açúcar, tá bom? Continuando, claro, né? Senão o bolo fica muito doce. Letra B. Caso Patrícia queira fazer metade da receita, olha que interessante, isso pode acontecer no dia a dia. Às vezes, né? Tem visitas em casa, então tem que fazer mais bolo, então dobra. Às vezes não tem praticamente ninguém, né? Pelo contrário, até saíram pessoas da casa, agora ficaram menos pessoas. Então, como tem menos pessoas, vamos fazer menos bolo, né? Então, aqui é metade. Metade é dividir por 2. Então, basta fazer 130 dividido por 2 e 100 dividido por 2. Você sempre volta aqui no enunciado do probleminha, tá? 130 dividido por 2 é 65. Então, resposta, 65 gramas de farinha de trigo e 50 gramas de açúcar. Qual é a razão? 65 sobre 50. 65, 50 avos, ou 65 está para 50. O que significa? A quantidade de farinha de trigo está para a quantidade de açúcar. Muito bem, continuando. Agora vamos lá para a página 163. Classifique cada fração a seguir em própria ou imprópria. Em seguida, verifique entre as frações que você classificou quais são aparentes, escrevendo o número natural a que elas correspondem. Primeiro, classificar em própria ou imprópria. Própria é aquela que você está acostumado. O numerador é menor que o denominador. Imprópria é aquela que parece estranha. Por quê? Porque parece estranha, não estou falando que é, né? Mas normalmente a gente acha ela estranha. Por quê? Porque o numerador está maior que o denominador, tá? Diante disso, o que aconteceu? Letra A. 14 sétimos. É imprópria. Sim, 14 é maior que 7. Mas nesse caso, além de ser imprópria, ela é aparente. Por quê, professora? Porque 14 está na tabuada do 7. 14 é múltiplo de 7. 14 é divisível por 7. Então, quando você divide 14 por 7, você tem 2. 2 é o número natural a que essa fração corresponde. Letra B, 6 quintos é imprópria. 6 é maior que 5, mas apenas imprópria. Não vai ser aparente porque o 6 não está na tabuada do 5. Continuando. 3 décimos. 3 é menor que 10, então ela é uma fração própria. Letra D. 9 sextos. 9 é maior que 6, então ela é uma fração imprópria.
apenas imprópria. 9 não está na tabuada do 6, então ela não vai ser aparente. Continuando. 4 meios. 4 é maior que 2, então ela é imprópria. E 4 está na tabuada do 2, então ela é aparente. Quando você divide 4 por 2, o seu resultado é 2. 2 é um número natural. F, 2/11 avos, ela é uma fração própria. 2 é menor que 11. Estamos acabando, hein, sexto ano? Vamos lá. Página 164. Exercício 2. Em cada item, escreva um número na forma mista que represente a quantidade de suco em relação à capacidade total de uma jarra. Então, a quantidade de suco em relação ao total que cabe nessa jarra, tá? Medidas líquidas, medidas de capacidade aqui na nossa jarra, nas nossas jarras. Forma mista é um número misto, aquele formado por um número inteiro. No caso aqui, vocês ainda estão estudando os números naturais, então formado por um número natural e uma fração, tá? Então, letra A, nós temos as duas jarras foram divididas em 3 partes. 1, 2, 3. A primeira jarra está cheíssima, ó, até derramando. Se você for parar para olhar direitinho, viram? Cheinha de suco. Então, é uma jarra inteira. Mas a segunda jarra não está com as 3 partes cheias, está apenas com 2 partes. Então, 2/3 de 3 partes em que a jarra foi dividida, apenas 2 que estão com suco. Então, que número misto nós vamos ter aqui? 1 inteiro, uma jarra inteira, 1, e na outra jarra, 2/3. 1 inteiro e 2/3. Este é o número misto. Professora, tem que escrever pertinho assim? Sim, escreve pertinho, tá bom? Continuando. Exercício B. Nós já temos aqui 3 jarras. As 2 primeiras estão cheinhas até a boca, olha lá, cheinhas, tá? Nós temos, então, 2 jarras cheias, então 2 inteiros, tá? E a última jarra, apenas uma parte. Então, das 4 partes, acompanhe aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4. Das 4 partes em que a jarrinha foi dividida, apenas uma está com o suco. Parece suco de laranja, né? Bom, então aqui 1/4 das 4 partes, apenas uma que está com o suco. E aqui 2 jarras completinhas. Então, 2 e 1/4. Como que lê isso? 2 inteiros e 1/4. É isso aí, sexto ano. Assim terminamos a nossa aula, a correção, e encerramos também mais uma semana, graças ao nosso bom Deus. Eu desejo a você, a toda a sua família, que vocês tenham um final de semana maravilhoso e tudo de bom para vocês. E até a nossa próxima aula. Saudades de vocês, tá? Beijos, tchau, tchau.